Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu me chamo Rayane e na nossa aula de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre os processos de separação de misturas. Misturas essas que são homogêneas e heterogêneas. Na nossa aula a gente vai abordar um pouco sobre suas principais características e seus conceitos. Vem comigo! Antes de conhecer os processos de separação, precisamos primeiro diferenciar substâncias puras de uma mistura. O que seria uma substância pura? Uma substância pura, como o próprio nome diz, ela está pura, ou seja, não está misturado com nenhuma outra substância. Por exemplo, se eu digo que a água é pura, eu digo que é só a água ali e não tem mais outra substância incluída nela. Mas quando eu já passo pelo conceito de mistura, mistura é uma porção de matéria que corresponde à adição de duas ou mais substâncias puras, ou seja, eu já vou adicionar um outro componente fora a água, fazendo assim eu ter em meu sistema uma mistura. Seguido disso, as misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas, sendo as homogêneas tendo as mesmas propriedades em todos os seus pontos, como por exemplo água e açúcar. As heterogêneas, elas não possuem as mesmas propriedades em toda a sua extensão, como por exemplo água e óleo, sendo que nesses sistemas uma mistura homogênea apresenta uma só fase e uma mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases. O que seria essa fase, Raine? Fase é aquilo que eu posso ver. Por exemplo, uma mistura de água e açúcar. Eu estou vendo apenas a água, por isso eu tenho apenas uma fase. Já na mistura de água mais óleo, eu tenho duas fases, porque eu consigo ver tanto o óleo como também a água. Dessa maneira, vale lembrar que você não pode confundir componentes com fase, porque fase é aquilo que eu posso ver, mas componentes é aquilo que eu tenho no meu sistema. Como, por exemplo, água mais açúcar, eu tenho uma única fase no meu sistema, mas eu apresento dois componentes. E agora chegamos no ponto principal da nossa aula, que são os processos de separação. Misturei, e agora dá para separar? Dá sim, e eu trago aqui os principais processos. O primeiro deles é a decantação, utilizada em misturas heterogêneas, sólido-líquido. Exemplo disso, a água mais areia. Centrifugação, que é utilizado por meio de uma centrífuga, igual por meio da aceleração. Esse processo de separação vai acontecer de maneira mais rápida. Filtração simples, também utilizada em misturas heterogêneas sólido-líquido. Um exemplo do nosso dia a dia que eu posso citar aqui é a nossa preparação do nosso café, né? Funil de separação utilizado por muitos químicos, né? Por nós químicos, em misturas heterogêneas, como por exemplo óleo e água. Depois temos evaporação e destilação simples, que a evaporação é utilizada para remover o sal da água, e a destilação simples é utilizada por meio desse aparelho também para remover o sal da água. Só que essa água que é retirada, ela torna-se uma água destilada que serve para ser reutilizada. Olá pessoal, agora para a gente finalizar a nossa aula, eu trago aqui para vocês uma experiência caseira que você pode fazer aí mesmo na sua casa, utilizando um desses processos de separação. E o processo que a gente vai utilizar é o processo de solução fracionada, que consiste na separação de uma mistura heterogênea de dois ou mais sólidos. Dessa maneira, a gente vai precisar para a nossa experiência sal ou açúcar que você tiver na sua casa, areia e água. Como a gente vai conseguir efetuar essa separação, Rayane? Um desses sólidos vai conseguir se dissolver na água e a gente vai conseguir fazer essa separação dessa mistura. Vamos lá? A gente vai pegar um pouco de areia, como vocês podem ver, um pouco de sal e um pouquinho mais de areia, como vocês podem ver, ó. Agora a gente vai acrescentar água. Automaticamente, quando eu acrescento água, eu vou dar uma mexidinha aqui. E vocês podem perceber que o sal consegue se dissolver na água e já a areia não. Dessa maneira, o sal com água fica em cima e a areia fica embaixo. E dessa maneira, a gente consegue efetuar a nossa separação. O sal com água nesse e a areia nesse. Esse processo é chamado de solução fracionada. Ao final desse vídeo, você vai ficar com um mapa mental, ao qual vai ter todos esses processos de forma bem resumida. Tira lá o seu print, bons estudos e até a próxima!